eu sou Ângela Virgulin, eu tenho formação em psicologia pela Universidade de Brasília, fiz meu mestrado aqui também. Na época eu trabalhei com escolas tradicionais, escolas abertas, e depois fiz meu doutorado na Universidade de Connecticut, junto ao Dr. Rezuli e a equipe dele. Isso foi em 2005. E sou professora da UNB há 21 anos, né? Tenho trabalhado bastante na interface da criatividade com a inteligência. Essa é a minha área de trabalho, de expertise. E na área de superdotação e altas habilidades, que trabalho você já desenvolveu? Alguns? Bom, há muitos anos atrás, na década de 90, aqui no Distrito Federal existia uma associação, Associação Brasileira para Superdotados, da seccional Distrito Federal. Eu já fui presidente dessa associação. E junto com a professora Eunice Alencar, né, na época, nós desenvolvemos várias atividades aqui no Distrito Federal para trabalhar as altas habilidades. E começamos a dar cursos, a fazer treinamento de professores. Depois eu fui presidente e fundadora, sócio-fundadora, do Conselho Brasileiro para a Superdotação. Então, as seccionais deixaram de existir, passou a existir esse conselho maior. Fiquei 4 anos, né, 2 gestões nesse conselho. E aí a gente ajudou, na época, trabalhando junto com o MEC, a implantar uma política pública para as altas habilidades. Então, esse conselho teve um papel preponderante nessa política que saiu em 2007. E fiz vários artigos, capítulos de livros, organizei livros, escrevi, né, livros sobre o assunto e tenho pesquisado essa área com afinco, né? E atualmente estou trabalhando mais os aspectos socioemocionais das altas habilidades. E o que é altas habilidades? O que é superdotação? Uma definição, né? Assim. Pois é, nem sempre a gente concorda muito, né, no que é uma definição, mas eu sigo o modelo teórico do Rezuli, que diz o seguinte, que a superdotação ela é uma confluência de 3 fatores. Ele coloca graficamente como se fossem anéis interligados. Então, nós teríamos uma habilidade alta, maior do que, em se tratando de crianças, né, das crianças da sua faixa etária, e seria uma habilidade que faz essa criança se destacar com relação a um tema, uma disciplina, um motivo, né, dentro da sala de aula. O outro aspecto seria a motivação, que o Rezuli chama envolvimento com a tarefa, que é aquela persistência em seguir um determinado tema ou disciplina, em ficar atento ao que está fazendo, ao se dedicar inteiramente, né, com concentração nessa disciplina. O Rezuli observou que, com o passar do tempo, né, as pessoas que se destacam na sociedade, elas têm um terceiro traço, que é a criatividade. Então, quando a pessoa começa a fazer as coisas de forma diferente, colocar aquela habilidade dela numa visão diferenciada, né, eu vou fazer diferente, vou solucionar um problema de forma diferente, então a gente vê essa superdotação aparecendo. Na escola, talvez a nossa intenção seja fazer com que essa criatividade aflore, né? Porque a gente vê que o nosso ensino não prioriza muito a criatividade. Então, às vezes as pessoas têm alta habilidade, mas ela pode não aparecer, né, no desenvolvimento dessa pessoa. Então, a ideia é fazer com que esses 3 anéis funcionem de forma parecida ou igual ou com força, né? Às vezes a criança entra na escola com um desses anéis destacados, por exemplo, a habilidade. Ela foi notada na sala de aula, percebeu-se que ela tem uma habilidade maior numa área, um interesse muito grande numa área. E junto a isso, a motivação, né, que vai se desenvolvendo à medida que ela vai trabalhando aquele tema, né? Então, às vezes, esses 2 anéis são menores e maiores. E a tarefa da escola é trabalhar o anel que está menor, vamos supor a criatividade. Então, vou trabalhar de forma que
ela desenvolva as habilidades de pensamento criativo, para que esses 3 aspectos possam desenvolver juntos e que ela possa, na vida adulta, apresentar um trabalho diferenciado para a sociedade, que é o que a gente acredita que a pessoa precisa tanto desse, né, muitos às vezes falam assim, eu recebi muita coisa, né, eu recebi um talento, eu nasci com grandes habilidades e agora eu quero devolver isso para a sociedade. E por outro lado tem a autorrealização, a pessoa que sente que fazendo aquilo que ela gosta, aquilo que ela faz bem, ela vai se desenvolver. E eu agrego vários outros componentes que são, o Renzulli diz que esses 3 componentes não estão no vazio, né? Existem aspectos do ambiente, da pessoa que dão suporte a esses traços. Então, eu destaco muito os aspectos socioemocionais. Eu acho que uma pessoa, para mostrar de uma forma equilibrada, né, que faça diferença essa superdotação, ela tem que estar com seus aspectos emocionais também equilibrados. Então, a gente tem mostrado a importância desse trabalho também. Bem, você falou que esses 3 anéis, um pode estar maior do que os outros. Isso. Como é que a gente reconhece isso? Como é que a gente reconhece que aquela pessoa tem altas habilidades? Até para a gente poder estimular, né, Claro, os anéis claro, que são menores. claro. Como é que é esse reconhecimento, essa identificação? Uma tarefa árdua e constante. Primeiro eu vejo que é a necessidade da gente, enquanto pais, né, ou próximo ao bebê, reconhecer pequenas atividades do bebê que vai, né, levar a um desenvolvimento maior. Por exemplo, a gente percebe retrospectivamente, olhando uma criança que já se mostrou essa habilidade, que muitas vezes o bebezinho percebe mais cedo as pessoas que cuidam dela, sorri mais cedo. Às vezes ele tem aquelas etapas do desenvolvimento mais rápido também, senta mais rápido, caminha mais rápido. A gente vai notar, talvez, mais os pais leigos, notam talvez pela área da habilidade verbal. Eles começam a falar bem, usar palavras que nem sempre é do vocabulário, né? Isso quando a gente vai vendo que a habilidade segue essa área mais acadêmica. Mas a gente percebe isso na criança. Eu acho que o maior traço que mais que aparece nessas crianças é a curiosidade, né? De pequenininho, quer saber tudo, quer perguntar tudo. Diferentemente de uma criança de 4 anos que também pergunta tudo, a criança de 4 anos com altas habilidades pergunta com profundidade. O tipo de pergunta que ela faz, o tipo de resposta que ela precisa, geralmente tem um nível de profundidade maior. Então a gente vai vendo esses pequenos aspectos aparecendo, né, voltados, liderados por essa curiosidade. Você pega um bebê de poucos dias, os bebês de hoje em dia já nascem com o olho aberto, querendo tudo no mundo, né? Você vê que não quer dormir muito, ele quer pegar o mundo, né, com os olhos. E a gente vai vendo esse traço se desenvolvendo, né? E junto com essa curiosidade, você tem pais que querem, né, trabalhar essa curiosidade, que quer responder. É diferente do pai que fala, ai menina, larga para lá, né? Você pergunta demais, estou cansado. Os pais das crianças com altas habilidades acabam que tem esse comprometimento com elas. Elas perguntam, eles respondem e vão indo nessa direção. À medida que ela vai chegando na escola, a gente vê outras habilidades. Por exemplo, a rapidez em aprender. Quando o professor passa uma vez uma tarefa, ele já entendeu, já pegou, já está lá na frente. Eles não gostam de repetição, eles não gostam do exercício, né? Leva o dever para casa, mas eu já fiz isso na escola, agora eu vou fazer de novo. Então, escolas que têm pouca sensibilidade a essas características acabam fazendo a criança sofrer muito, né? Porque ela se rebela muito cedo com essa coisa do sistema. Que acaba que a gente sabe que às vezes é chato mesmo, né? E a gente vai vendo também que elas vão se direcionando para uma área. Então, há aquelas crianças da área acadêmica que vão se direcionar para, por exemplo, para a área verbal.
né, as perguntas, querem ler, leem de tudo, gostam de ler dicionário, gostam de ler livros técnicos para aprender como que é aquilo, né? Hoje os meninos adoram o NetGeo, que, né, traz muitas informações para eles, então eles têm esse perfil. Ou vai ter um perfil mais para a área numérica, né? Gostam de números, têm facilidade em aprender a fazer continhas e entender a noção de número. Então a gente vai vendo qual é a área que ela vai se destacando. Em geral, essa área se determina lá pela sua quarta série, quinta série, a gente vai vendo as preferências da criança. E tem aquelas que preferem áreas artísticas, que vai aprender a desenhar bem, né, que vai ter facilidade em usar o traço ou o corpo na área de teatro. Então a gente vê a superdotação como uma área bem ampla, né? Então alguns traços nós vamos dizer que não vão aparecer em todas as crianças. Vai depender da área em que ela vai se destacar. E teste formal, assim? Então essa primeira forma é essa observação, porque a gente usa muito as listagens, né, de observação. O professor olha e vai observando e ticando ali os traços de comportamentos que ele vê na criança. A outra forma são os testes, e esses testes vão pegar as habilidades acadêmicas. Então, a gente não recomenda testes para as crianças que chegam com indicação da área artística. O que eu vou fazer? Porque, normalmente, o teste de inteligência não tem nenhum aspecto dele que vá trabalhar a criatividade ou áreas específicas, como teatro, música, etc. Então, não há necessidade. Mas para a área acadêmica, sim. Então, a gente vai usar, aqui no Brasil se usa muito o VISC, né, que é o teste do Wechsler para crianças. Usa-se o Raven, que é um teste que não usa a parte verbal, ele é mais figurativo, trabalha áreas especiais e de raciocínio abstrato. A gente vai usar testes de criatividade também, né, para ajudar. E nós vamos juntar, né, essas duas formas de avaliar a criança. Testes, quando há necessidade, quando a área é acadêmica e justifica, e listagens de comportamentos que os professores podem preencher, observação do trabalho que a criança faz. Então, a gente costuma fazer um portfólio do trabalho dela. Então, fazer uma visão multidisciplinar, né, onde o psicólogo e o pedagogo trabalham juntos para entender as habilidades maiores da criança. Essa eu acho que é a forma melhor de se avaliar. Esses testes, se encontram eles aonde? É de fácil acesso? Os testes são prerrogativa dos psicólogos. Então, a maioria deles, ou totalidade, você vai encontrar nas casas que são autorizadas, né? Por exemplo, a casa do psicólogo, é um que vende os testes. Então, as clínicas especializadas têm, né? Então, esses testes são trabalhados de uma forma peculiar pelo psicólogo. Os testes de comportamento, não, que a gente não chama de testes, são formulários, são escalas, né? Escalas que podem ser trabalhadas pelo professor. O professor Rizuli tem feito uma série de escalas e de checklists, né, que são para o uso do professor e que facilitam também essa observação. Normalmente o que a gente faz é encaminhar a criança para o psicólogo, e o psicólogo então decide qual é a forma de avaliação. Ele geralmente tem esse entendimento, então ele vai usar, né, várias formas de avaliar, inclusive ir à escola, conversar com os pais, conversar com diretores, observar a criança dentro da escola. Então, acho que a gente tem que ter esse pacote mesmo. E tem aqueles testes que né, não são testes, mas é a forma com que a criança trabalha que a gente vai documentar. Por exemplo, vou documentar em vídeo uma criança que toca bem, né? Então, muito melhor do que aplicar qualquer teste é documentar e ter pessoas da área que sejam qualificados para me dizer se aquilo é um comportamento, né, superior para a idade dela ou um comportamento normal. Por exemplo, eu vejo uma criança que ela está no conservatório, tá? Então ela já está tocando num certo nível. Dentro do conservatório eles vão ter
outra percepção da criança. Ah, aquela toca muito bem. Claro que eu, como pai, mãe ou leigo, vou achar que a criança está ótima. Mas o expert na área vai olhar e falar, essa está bem, mas ela podia estar aqui. Ela ainda está aqui, então tem que ainda se trabalhar, né? Então, acho que assim, esse olhar do juiz, que a gente chama, que é esse expert na área, é importante dentro da área de habilidade da criança. Falando de Brasília, como é que está essa situação da superdotação aqui em Brasília? Como é que é trabalhado, ou não trabalhado? Como é que está a situação de Brasília? É assim, Brasília está num local privilegiado, não só geograficamente, mas em termos das altas habilidades, porque ela tem um programa que já tem mais de 30 anos, 32, 33 anos, que existe em funcionamento. Então, em 2007, quando foram criadas os NAS, que são núcleos de altas habilidades, né, de apoio às altas habilidades, o MEC criou um núcleo em cada estado, né, com apoio, com um núcleo para a família, para o professor e para a criança. Esses núcleos são chamados de NAS. Quando ele foi criar, esses NAS foram criados, então o de Brasília já tinha 30 anos de existência. Os outros estados vieram a Brasília para conhecer e saber como é que o pessoal fazia aqui. Eu tenho trabalhado com eles desde a década de 90, né? E já vi o programa passando por altas salas de recurso, elas são locais onde você faz um atendimento muito especializado para a criança que tem uma necessidade especial, assim como qualquer outra área da necessidade especial, da educação especial. Só que essas crianças, muitas vezes, elas precisam de um trabalho, né, voltado para a área de interesse dela, um interesse focalizado numa determinada área. E então, às vezes, o professor está trabalhando com um menino naquele dia, né, ou um grupinho de 2 ou 3, assim como é também nas outras áreas, né? Pense que toda a área, todas as salas de recursos, ela trabalha com grupos individualizados. Só que o governo, em geral, né, alguns governos têm visto esses meninos como aqueles que não precisam. Por que a gente vai alocar recursos para meninos que não têm dificuldade nenhuma? Vamos alocar para os cegos, para os surdos, para as pessoas com necessidades mais prementes. O que é altamente válido. Mas nós não podemos deixar, né, um país não pode deixar de aplicar recursos em pesquisas avançadas, em tecnologia, porque, por um lado, a gente ainda tem pobreza, miséria e dificuldades. Então, o país tem que lidar com os seus dois lados, né? E como, às vezes, a gente vê pessoas com uma visão muito afunilada dessa classe, então, às vezes, não sobra recursos para eles. Ah, não, vão deixar os recursos porque realmente precisa. E aí você vê crianças sem recursos, com dificuldades emocionais, com frustração, com rebeldia, com várias dificuldades que vão surgir desse olhar diferenciado. Então, dentro da Secretaria de Educação, aqui do DF, se trabalhado há muitos anos essas questões, tem trabalhado um currículo diferenciado para eles, tem se procurado professores com maior especialização para poder atender as necessidades. E eu vejo assim professores fantásticos que tiram o seu dinheirinho suado do bolso para poder colocar nessas salas que às vezes não tem tantos recursos assim. E com o passar dos anos as salas dele vão se tornando um local realmente interessante. Eles pegam doações dos próprios pais, né? Tem pais que colocam os filhos e querem também contribuir com a escola para o melhor. Então a gente vai ter características diferentes, nós vamos ter salas paupérrimas e salas muito boas, mas temos ótimos professores aqui. Tenho trabalhado com eles, tenho visto de perto o interesse, tenho visto de perto o alcance, né, que eles podem ter com essas crianças. Então é ainda um programa que, por dificuldades que possa ter, ainda está à frente dos outros estados brasileiros. Você falou sobre dificuldades de aprendizagem. E a gente, nas pesquisas, a gente encontrou muita relação entre altas habilidades e autismo, altas habilidades e TDAH, né? Como é que é essa relação? Por que isso acontece? A nossa inteligência, ela é separada da sua área emocional. Não quer dizer que uma pessoa que tem esquizofrenia não possa ser altamente inteligente.
uma pessoa que tenha autismo possa ter uma área, né, do cérebro dele bem desenvolvida. Então, o que os grandes centros internacionais fazem é lidar com a alta habilidade da criança, independente das dificuldades que ela possa vir. Por exemplo, uma criança disléxica, ela vai ter dificuldade em ler. Lembra-se do Tom Cruise, né? Que ele, dentro do setting, ele tem uma pessoa que lê para ele o script assim que chega, porque ele não consegue, né, ler o script. Então, ele tem uma pessoa que lê, ele tem uma memória privilegiada, ele guarda o que tem que guardar e vai atuar, que é aquilo que ele faz bem. Então, seria um desrespeito para as pessoas no nosso país ou no mundo se a gente visse elas de forma compartimentalizada. Tem um problema? Então, vamos lidar só com o problema. A área das altas habilidades, ela não lida com a área fraca, ela lida com a sua área forte, independente das dificuldades. O autismo, não todos eles, né, porque o autismo é um espectro, nós vamos ter as crianças com Asperger, que muitas vezes têm uma habilidade diferenciada, embora ela tenha dificuldades, às vezes, para amarrar um sapato, né, ou para ficar sozinha, ou para ter um desenvolvimento equilibrado, que faz parte do quadro. Mas eu vou trabalhar com ela naquilo que ela faz muito bem, né, na habilidade que ela tem, e ela vai ser desenvolvida dentro do programa. Aqui em Brasília é assim, nós temos crianças autistas sendo trabalhadas. Crianças com síndrome de Williams, né, que tem uma dificuldade... Oi! Vamos terminar. Que tem uma dificuldade muito grande em certas áreas, mas elas podem ser bem trabalhadas na área que é forte para ela. Então, acho que o foco tem que ser essa habilidade. Obrigada, professora. Desculpe esse finalzinho aí. A última pergunta. Foi. Tá? Bem no finalzinho. Então, espero que tenha sido esclarecedor para o público de vocês. Muito bom. Obrigada. Tchau.